Amém, igreja? Queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus 5,4. Vamos ficar de pé mais uma vez. Mateus 5,4. Essa série de mensagens tem falado sobre o Sermão da Montanha e realmente é o coração do Evangelho, né? O Sermão da Montanha. Mateus 5, versículo 4 diz assim: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Amém, igreja? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui. Queremos ouvir mais uma vez a Tua voz. O Senhor já está falando desde o início do culto, ministrando no nosso coração, mas nós queremos o Seu consolo, queremos ouvir a Tua voz. Então tira de nós todo o pensamento que não é de Ti agora, e que nós possamos, Pai querido, ouvir somente o Senhor. Em nome de Jesus é que eu te oro, amém. Podeis sentar, igreja. Bem-aventurado os que choram. Mas quem são esses que choram? Eu fiz alguma lista aqui de perguntas para a gente conhecer esses que choram. Lembrando que eu já fui motorista de caminhão, e quando eu trabalhava no caminhão, eu trabalhava com uma 1113 velha, e quando vinha de São Paulo, para mim subir, eu tinha que embalar na descida, porque o meu caminhão pesado tinha que pisar, né, com toda a força para mim poder embalar. Essa pregação eu vou ter que descer, né, descer a ladeira. Então não se assustem com as perguntas que eu vou levantar aqui, amém? O pastor não está maluco, ok? Ok, igreja? Então vamos lá, para a gente conhecer os que choram. Jesus Cristo falou: bem-aventurados os que choram. Vamos conhecer esses que choram através de uma pergunta: por que um Deus amoroso permite que pessoas boas sofram? Por quê? Por que um Deus amoroso permite que uma criança na rua? Por quê? O que ela fez? Por que um Deus amoroso permite uma criança nascer doente? Por que um Deus amoroso permite a microcefalia? Vou descer mais. Por que um Deus amoroso permite uma criança nascer deficiente? Por que um Deus amoroso permite que as crianças passem fome? Um abuso sexual infantil. Por que um Deus amoroso permite mulheres serem violentadas? Como nós vimos aqui, a missionária de missões mundiais, o estupro coletivo lá no Oriente Médio, aquele exército islâmico. Por que Deus permite? Por que Deus permite catástrofes, guerras, terremotos? Por que Deus permite tsunamis descendo mais a ladeira? Que Deus é esse? Por que Deus, um Deus amoroso, permite doenças em estado terminal? Alzheimer. Por que um câncer que a gente vê da pessoa morrendo aos poucos? E os acidentes trágicos, atropelamentos, pessoas na calçadas esperando ônibus e são atropeladas de repente? Por que um Deus amoroso permite que pessoas assim sofram? Lá no Rio Grande do Sul, eu conheci uma mulher. Essa mulher, ela tinha um filho de 20 anos, mais ou menos, mas com a mentalidade de 1 ano. Interessante que aquele menino, ela tinha que dar comida na boca, aquele menino, ela tinha que dar banho nele, trocar de roupa, tinha que colocar fralda descartável nele. E quando ele fazia suas necessidades fisiológicas e ela ia trocar aquela fralda, eu quase que morria dentro da casa dela, porque o cheiro era terrível. Por que um Deus amoroso permite uma coisa dessas?
Sabe de uma coisa? A mente humana, ela é incapaz de desvendar os mistérios de Deus. Nós somos incapazes. A nossa compreensão humana acerca desse tipo de perguntas é totalmente limitada, porque Deus é Deus, e o dia que nós conhecermos totalmente Deus, Ele deixa de ser Deus. Em Deuteronômio 29, diz assim, a Bíblia fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós. Então somente aquelas que são reveladas. Esse patamar é com Deus. Mas uma coisa nós descobrimos, através dessas perguntas todas que eu coloquei aqui: os que choram. Você sabe, o choro dessa gente. O choro dessa gente, vocês agora conhecem. Bem-aventurados os que choram, assim diz o Senhor. Agora, para a gente entender melhor esses que choram, vamos mudar a pergunta, porque um Deus amoroso permite que pessoas boas sofram. Para o que acontece com as pessoas boas quando lhes acontecem coisas ruins? Jesus Cristo é enfático. Ele diz assim, serão consoladas. Só Deus pode consolar pessoas que foram abusadas, sofridas, decepcionadas, mágoas profundas da alma. Só Deus, somente Deus. Pastor nenhum com sua inteligência, psicologia nenhuma, mas Deus, só Deus pode consolar. Por isso que Jesus Cristo fala: bem-aventurados, bem-aventurados. No grego original, macários, muito mais que felizes, muito mais que alegres. Bem-aventurados, felizes os que choram, porque esses serão consolados. Amém, igreja? Só Deus. E é isso que Deus quer fazer aqui hoje. Hoje Ele veio consolar você. Hoje, mais uma vez, Ele veio cuidar do seu coração, como cuidou do meu. Em Isaías 43:1 diz assim para você, olha o recado que o Senhor está falando para você. Mas agora diz o Senhor: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Amém, igreja? Você tem um Deus, Ele pode te consolar. Mais ninguém, só Deus. Eu não sei a decepção que você passou, eu não sei o sofrimento, mas eu creio que Deus pode te consolar. Só o Deus Todo-Poderoso. Em Hebreus ele fala: porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Paulo experimentou coisas difíceis na vida. Ele passou fome, ele passou escassez, teve muitas dificuldades. E ele falou um texto muito bonito e deixou para você. Em Filipenses 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode viver com, seja qual for o sofrimento, a dificuldade, a mágoa, você pode, porque tudo você pode naquele que te fortalece, porque quem te fortalece é o próprio Deus, é Ele que te consola. Amém, igreja? Não existe nada fora de nós capaz de vencer qualquer um de nós, porque maior é o que está em você, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, muito maior. Então maior é o que está em você do que o que está no mundo. Lembra da mulher de Palmares que eu falei? Do filho? Sabe, essa mulher,
ela era evangélica, ela era de uma igreja, de uma outra denominação, sem ser a nossa, e ela foi para macumba, porque não estava adiantando a igreja evangélica. Mas na busca, lá no sul acontece isso, as pessoas saem da igreja e vai para macumba, infelizmente. E aquela mulher procurando um resultado, uma ajuda de Deus, mas na macumba ela não achou nada, ela não achou Deus ali. Aí ela começou a ir para as igrejas evangélicas, e as igrejas que ela ia, tinha propósitos de dinheiro, muito dinheiro, fazer propósito de R$100, R$500, R$1.000, ela não tinha isso, porque pior do que o filho dela era o marido era alcoólatra, ele bebia demais, além de ter aquele filho deficiente, com a mentalidade de 1 ano de idade, usando fralda descartável, ela tinha um marido que chegava todos os dias bêbado em casa, muito bêbado de cair no banheiro e ela ter que ir lá, terminar de dar o banho nele e arrastar ele até a cama. Uma vida muito difícil. Mas ela achou a igreja batista lá em Palmares do Sul, e ela se sentiu bem lá, e ela falou para mim das lutas, e eu falei: irmã, eu vou orar por ti, eu vou orar por você. E ela começou a ir à igreja, e começou a se sentir bem, e começou a participar do ministério de oração, quando o marido dela não atrasava, por conta do bar. E é interessante que ela continuou ouvindo, e acabou sendo líder de pequeno grupo, acabou sendo líder do ministério de intercessão. A mulher virou uma mulher de oração, uma mulher de Deus, né? Foi uma bênção de Deus aquela mulher, com todas as suas lutas. Sabe o que é isso, gente? Olha, em 2 Coríntios 1:3 diz assim, ó: Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar. Ela conseguiu ainda consolar, ajudar, aconselhar, abençoar as pessoas. Bastava aquela mulher orar. Sabe o que é isso, gente? Isso é Deus. Deus usando aquela mulher. E eu vi isso, e aquilo falou muito no meu coração. Então hoje, receba o consolo de Deus nessa noite. Hoje, você aqui vai ter o consolo do Senhor. O Espírito Santo estará tratando do seu coração, porque no Salmo 23:1 diz: o Senhor é o meu... Tá muito ruim, gente, tá muito ruim. Vamos ficar de pé, gente, o pessoal tá dormindo aí. Vai lá, fica de pé, vamos ficar de pé. Isso, fala pro irmão do lado aí: meu irmão, acorda aí, já começou a pregação. Fala pra pessoa do lado. Isso, agora vamos lá. Salmo 23:1: o Senhor... Oh, glória, aplauda ao Senhor então. Pai, o Senhor. Pode sentar, igreja. O Senhor é o nosso pastor, e nada, sabe o que é isso? Nada te faltará. Esse consolo de Deus nessa noite, essa mágoa vai sair em nome de Jesus. Essa decepção e essa frustração vai sair em nome de Jesus. Eu gosto muito de contar história. Dá tempo ainda, não dá, gente? Posso contar uma historinha? Eu não prego igual o pastor Zé Mauro, gente. Eu queria muito pregar igual ele, mas eu tenho minhas limitações. Então não repara, tá bom, gente? O pastor Zé Mauro domingo está aí pregando, né? Então hoje vocês vão ter que aturar o pastor João Marcos, né? Diz uma história de um homem, um jovem que tinha um cavalo. O cavalo dele era lindo. Ele cuidava desse cavalo como ninguém. Ele pegou aquele cavalo novinho, e aquele cavalo foi crescendo, ele foi, treinando aquele cavalo ficou lindo. O pelo dele, ele é enorme, o pelo preto, brilhoso. O cavalo era lindo. Quando ele entrava na cidade com aquele cavalo dele, todo mundo olhava, falava: mas que cavalo lindo desse homem, né? Desse jovem. Aquele cavalo todos ficavam de boca aberta com o cavalo daquele jovem. E era uma amizade do cavalo com ele. Ele acordava de manhã, assoviava assim, ó, e o cavalo vinha pulando, de alegria, porque o cavalo amava o jovem, e o jovem gostava demais daquele cavalo. Mas teve um dia de manhã que ele acordou e assoviou, e o cavalo não veio. Aí ele foi para o outro lado e assoviou, o cavalo não veio. Aí ele foi atrás, aconteceu alguma coisa.
E ele saiu procurando. Mas ele lembrou de um poço que tinha na fazenda. E ele foi lá. E o cavalo tinha caído dentro do poço. Lá dentro do poço. E ele ficou desesperado. Foi na cidade, comprou corda. Pediu o trator do vizinho. Pediu a carretilha do outro vizinho. Toda a cidade se mobilizou para tirar aquele cavalo daquele poço. Todos vieram com trator, cavalo, com tudo para poder tirar. Ele desceu dentro do poço, amarrou o cavalo e falou: eu vou tirar você, meu amigo. E ele puxava, mas as cordas estavam arranhando ele, cortando ele. O cavalo já estava suado de tanto sair daquele poço, molhado por causa da lama. E ele desceu de novo, colocou capa, cobertor para a corda não quebrar os ossos, mas toda vez que o trator puxava, o cavalo ia machucando o cavalo e o cavalo gritava. Aí um senhor idoso, experiente, falou: meu jovem, não tem mais jeito, esse cavalo não sai daí, você vai ter que sacrificar ele. Do lado do poço tinha muita terra, e ele pediu pá para cada um, e vamos fazer tudo de uma vez só, o mais rápido possível. Vamos enterrar esse cavalo o mais rápido possível para que ele não sinta dor. E começaram, uma pá atrás da outra. Era coisa rápida demais. E o cavalo ia se batendo, gritando, com aquela crina enorme, balançando. E eles começaram a jogar mais rápido para enterrar aquele cavalo, mas não conseguia. Aí o senhor idoso: para aí, tem alguma coisa acontecendo. Aí eles olharam, a terra batia na crista, no corpo dele, e ia para os pés. E o cavalo estava... Eles começaram a jogar a terra mais devagar, jogaram a terra mais no cantinho, e quando chegou mais um pouquinho em cima, ele foi e tirou o cavalo sem salvo. Que história bonita, né? Sabe, às vezes a gente toma uma pasada na cabeça de terra, de pedra, mas você, com a sua fé, você perante Deus, em oração, você bate a crina, sacode a poeira e joga essa terra para baixo, porque você está subindo na presença de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Vai subir, meu irmão, minha irmã, você vai subir em nome de Jesus, porque o Senhor é contigo. Amém, igreja? O Senhor é contigo, você não está só. Sabe, em João 16:33 diz assim: no mundo tereis, mas tende. Pega assim, ó, tem de bom ânimo, faz assim, ó. Isso, pega isso, bota no teu coração, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, isso é uma realidade. Jesus Cristo deixou claro isso. As pasadas virão, as terras virão sobre a sua cabeça, mas tem de bom ânimo. O nosso Senhor Jesus, o seu mestre, aquele que você segue, aquele que você acompanha, Ele te dá ânimo e venceu o mundo. Amém, igreja? É sobre a sua fé que o sofrimento deixa de ser seu inimigo para ser um poderoso aliado. Em 2 Coríntios 1:8-9 diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Gente, Paulo sofreu e sofreu muito. De fato, continua ele, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Sabe o que Paulo tinha? Com Silas, com Barnabé, eles tinham confiança em Deus, eles tinham fé. E é isso que Deus fala para você hoje. Ele quer te consolar, Ele quer cuidar do seu coração e dessas mágoas. Você só precisa ter fé. É sobre a sua fé que o sofrimento deixa de ser seu inimigo para ser seu aliado. É sobre a sua fé que o sofrimento se transfigura. É a sua fé. Amém, igreja? Entenda isso. Permaneça na presença do Senhor todos os dias da sua vida. Continue colocando a sua fé sobre a sua fé. O sofrimento vai para baixo, vai para seus pés, e você vai subir. Por isso que João Batista deixou um texto fantástico para nós.
Esse texto nos ensina muito. Lá em Mateus 3,11 diz assim: eu vos batizo com água, disse João Batista, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo? Mas que negócio é esse, pastor? Não é fogo do Espírito. Espírito Santo e com fogo. Sabe, o fogo tem uma função muito importante, principalmente nesse texto, de purificação. E às vezes a gente passa por esse fogo. Eu não sei qual fogo que você está passando, mas eu quero dizer para você que você está sendo purificado em nome de Jesus. Amém? As impurezas estão sendo tiradas. A gente sabe muito bem que o ouro, quando você acha o ouro, ele tem que ser derretido pela primeira vez. Depois ele é derretido segunda vez. Depois coloca um fogo mais forte 3 vezes para tirar todas as impurezas. Talvez, se você esteja passando por um fogo, eu quero que você entenda: está saindo coisa e está ficando você puro perante Deus. Basta você ter fé. Zacarias 13:9 disse: farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela me invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. Amém, igreja? Você é povo de Deus. Você é o povo de Deus. Você é escolhida do Senhor. Não esquenta a cabeça se está passando fogo, sabe? Está saindo coisas e está ficando você puro. E quando você estiver na presença do Senhor, sabe? Você vai chegar para Ele, vai mostrar as suas mãos e vai falar: eis-me aqui, Senhor. E Ele vai falar: olha, meu filho está puro perante mim. Ele está puro, está pura. Sabe, se Deus fizer o que você quer, Ele é Deus? É, gente, se Deus fizer o que você quer, o que você precisa, Ele é Deus? E se Ele não fizer? Amém? Se Deus é Deus. Amém, igreja? Em João 9, já estou encerrando já, eu sou um pouco rápido. Em João 9, diz assim: Jesus Cristo estava olhando para um cego de nascença. Estava olhando para o cego de nascença. E os discípulos olharam para ele e acompanharam o olhar dele. Aí um discípulo perguntou: mestre, quem pecou? Foi seu pai, sua mãe? Para ele nascer assim, cego de nascença? E Jesus falou: nem seu pai, nem sua mãe, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Amém, igreja? Deus quer se manifestar aqui nessa noite. Ele quer fazer uma obra na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém, igreja? Ele quer fazer uma obra e Ele está se manifestando aqui. Sabe, aquela mulher lá de Palmares do Sul, lembra dela que eu falei no início? Eu tenho que encerrar essa história, que não terminou. Um dia de madrugada eu estava frio, lá no sul, num lugar de frio, e bateu a porta lá 10 horas da noite, não, 11 horas da noite, quase meia-noite. Eu acordei e fui lá, abri a porta, era o marido dela. E o marido dela: pastor, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu quero largar a bebida, minha esposa não merece. Eu falei: eu vou ajudar, meu irmão, eu vou te ajudar, amanhã eu vou discipular você, vou na tua casa. E fui na casa dele, todo dia eu ia lá. Só que quase sempre ele não chegava, porque ele saía do trabalho, em vez de ir para casa, ele ia para a cachaça. E eu ficava esperando. Tinha dia que ele vinha, tinha dia que não. Aí eu falei: Senhor, me dá estratégia. E o filho dele também não deixava a gente estudar a Bíblia, que ele gritava, mas gritava muito, menino. Aí eu falei:
antes do trabalho. Que hora que você vai trabalhar? 7 horas, 6 horas da manhã eu estou aí. 5h30 acordava, um frio, gente, entrava um gelo numa orelha, saía no outro. Eu falei, Senhor, me ajuda. E eu ia lá, 5h30 da manhã acordava, às 6 horas eu estava lá batendo na porta da casa dele, e ele me esperando com o chimarrão. Falei, ô glória. A gente tomava um chimarrão, estudava a Bíblia, a esposa dele do lado, feliz da vida, todo dia. Mas quando chegava tarde, eu ligava para a esposa, e aí? Chegou? Não, pastor, ainda não. Quando chegava era tarde, bêbado, falei, Senhor, como é que eu vou fazer com esse homem? Aí eu fui no trabalho dele, fui lá, gente, fui lá no trabalho. 5 horas ele saiu, eu fiquei lá com o guarda-chuva, chovendo, esperando ele. Aí ele deu de cara comigo, aí eu falei, opa, casa, vamos lá. E fomos eu e ele debaixo do guarda-chuva conversando. Aí eu falei, tá vendo? É fácil, é só virar a esquina. Mas gente, quem bebeu sabe como é que é isso. Não é fácil, não é fácil. Por isso que jovens, adolescentes se afastem disso, porque para sair é muito difícil. E eu mostrei a ele o caminho, mas não adiantou. Eu liguei para a irmã, e a irmã? Nada, pastor, nem chegou ainda. Era 10 horas da noite, eu estava preparando uma palestra sobre qualidade de vida na Câmara de Vereadores com um psiquiatra da cidade. 10 horas da noite ele bateu na porta. Pastor, me ajuda, eu preciso de ajuda, sozinho eu não consigo. Aí tinha um psiquiatra. Aí eu olhei para o psiquiatra e falei, tem como? Você ajuda pessoas dependentes químicas, você pode ajudá-lo. Aí o doutor, abençoado, doutor Charles, falou, amanhã você vai lá no posto que eu vou te ajudar. Ele foi, ele ganhou 13 remédios, faltava um, o mais caro, ele não tinha dinheiro, R$150. A oferta que você manda para Palmares, pagou o remédio dele, amém? Aquelas ofertas aqui, pagou o remédio dele lá no Rio Grande do Sul. E aquele homem com aqueles 4 remédios, não bebeu mais, gente. Tá até hoje, dá um glória a Deus. Pode passar aí, meu irmão. Essa é a família. Sabe, gente, essa é a família. Ela não foi para a igreja, não buscou Jesus por causa da cura do marido. Ela queria era consolo, porque ela não aguentava mais a vida dela. E esse menino, que com a mentalidade de 1 ano de idade, ele vai para a igreja, ele dá cada glória, gente. Mas cada glória que vem de dentro assim, vai para fora. É a coisa mais linda do mundo, esse jovem na igreja. E eles adotaram uma criança para a honra e glória de Deus. Amém, gente? Só Deus, gente. Gente, só o Senhor para consolar o seu coração e a sua mágoa. Não vai ser o pastor, não vai ser talvez você sozinho, mas eu sei que Deus pode consolar essa dor que está aí dentro, essa mágoa aí do passado, seja ela qual for. E eu gostaria de pedir o Ministério de Louvor para vir aqui agora. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar, vai adorar a Deus com essa canção, se você tem alguma coisa aí, alguma mágoa, algum sofrimento, alguma coisa que para nós, na nossa condição humana, é impossível, eu quero dizer uma coisa para você: o seu Deus é o Deus do impossível, e Ele pode todas as coisas. Se você precisa de uma oração, eu queria que você viesse aqui à frente. Nós temos aqui os pastores, o ministério de intercessão dessa igreja. Nós vamos abraçar você e vamos orar com você. E o nosso Deus, que é o nosso Deus das bem-aventuranças, vai te consolar, amém? E você vai ser feliz, porque bem-aventurado, feliz os que choram no altar do Senhor, porque esses serão consolados, assim diz o Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Minha fé não está firmada
nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Aplauda o Senhor por isso, igreja. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Diga, não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Declara, igreja. Deus fizer, Ele é Deus. Não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. diga, não adoro pelo que Ele faz. Não adoro Pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Erga suas mãos, haja o que houver, Sempre será Deus. eu não adoro. Adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro, diga, não Adoro pelo que Ele faz. eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Sua igreja, não adoro, declare, não adoro. Adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, e se curado
Jesus. Mostra para Ele que você o ama. Aplauda, 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 aplauda. Oh, Senhor, é para Ti, Deus. Oh, Pai, nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Pai. Te amamos, Pai. Nós queremos dizer que Te amamos do fundo do coração. E eu sei, Pai, que o Senhor cuidou de cada coração aqui nessa noite. O Senhor é o nosso Deus, Pai. Não importa a dificuldade ou o problema, o Senhor é o nosso Deus, Pai. Vamos caminhar contigo, Pai. Vamos andar na rua sabendo que o Senhor está conosco. Vamos andar nesse trânsito sabendo que o Senhor está conosco, sem medo. Vamos andar no escuro sabendo que Tu estás conosco, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor nos consola, Pai. Oh Deus amado, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo Teu consolo, pelo Teu amor. E por isso estamos felizes, radiantes, como disse o Senhor. Bem-aventurados que choram. E aqui, Pai, nos derramamos a Ti. Cada dor, cada sofrimento, cada mágoa, nós colocamos no Teu altar, porque sabemos que o Senhor está conosco, cuidando do nosso coração. E vamos sair por essa porta, Pai, vivendo este evangelho de cura, de libertação, porque o Senhor entrou dentro de nós e nos operou de forma linda e maravilhosa. Oh Deus, esse é o Teu povo, esse é o Teu povo, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Levanta a mão para o alto. Isso. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre esta igreja e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. Deus te abençoe, meu irmão. Dá um abraço para a pessoa do lado. Deus te abençoe.